São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Boa tarde, caros ouvintes. Começa agora o Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Ministro da Administração Interna reconhece desafio maior na destruição de armas de fogo convencionais. Presidente da República confere posse aos novos membros do Conselho da República. Acordo para desbloquear exportações de cereais da Ucrânia assinado hoje. Cabo Verde presente na 15ª Sessão Internacional da Olímpia na Grécia. Crioula News. Sociedade. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, reconheceu um desafio maior na destruição de armas de fogo de fabrico convencional apreendidas pelas autoridades policiais na posse de criminosos. Paulo Rocha fez esta declaração à imprensa à margem do ato de destruição de 1000 armas apreendidas de janeiro de 2021 até esta parte na região de Santiago Sul, sendo 600 armas brancas diferenciadas e 400 armas de fogo de fabrico artesanal denominadas de boca-bejo. Segundo o ministro, as armas convencionais também devem ser destruídas e também chama atenção para o fato de estarem a destruir aquelas armas que o tribunal já informou à polícia que estão livres para a destruição. Ainda sobre as armas de fabrico convencional, Paulo Rocha disse que estas oferecem um desafio maior em termos de destruição que a polícia está a questionar. Já se tentou no passado, não resultou muito bem. São armas que têm de ser desativadas primeiramente, depois destruídas. A polícia está a questionar e, portanto, proximamente fará também uma operação de destruição de algumas dessas armas. Isto não tem de acontecer gradualmente, acrescentou o ministro. Questionado sobre a quantidade destas armas que estão apreendidas pelas autoridades policiais, Paulo Rocha disse não saber os números de cor e que é preciso fazer um levantamento. Tempo agora para atualizarmos os dados da Covid-19. Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas mais 23 invenções pela Covid-19, resultantes de 472 amostras processadas e 53 recuperadas, informou o Ministério da Saúde. De acordo com o boletim epidemiológico, os casos reportados aconteceram na Praia São Lourenço dos Órgãos, Ribeira Grande, Ribeira da Brava, um caso cada, Mosteiros 2, Sal 3, São Vicente 4, Maio 2 e Boa Vista também 2. Por outro lado, precisa que os resultados são do Conselho da Praia 19, São Domingos 2, São Felipe 4, São Vicente 8, Ribeira Grande 1, Maio 2, Sal 7 e Santa Cruz 1, Mosteiros 7 e Santa Catarina 3. Segundo a mesma fonte, a taxa de positividade passou para 4,9%. Em todo o país, diz o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, existem 143 casos ativos. Crioula News. Política. O Presidente da República, José Maria Neves, conferiu posse no Palácio do Povo, em São Vicente, aos novos membros do Conselho da República. Na cerimónia que aconteceu a reunião daquele órgão político do Conselho do Presidente, foram empossados Ineida Cristina Lima Gomes, Maria Lina Rocha, Vera Helena Pires, Almeida da Cruz e Zinaida Batista Costa, nomeados em junho último. Na agenda do encontro, que arrancou por volta das 11 horas, estará a situação socioeconómica do país em decorrência da pandemia da Covid-19, da seca prevalente e dos dados atuais do plano internacional. O Conselho da República é composto pelo Presidente da Assembleia Nacional, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Tribunal de Contas, Provedor da Justiça, o Presidente do Conselho Económico, Social e Ambiental, pelos antigos Presidentes da República e por 5 cidadãos de reconhecida idoneidade e mérito no pleno gozo dos seus direitos públicos, designados pelo Presidente da República. Destas personalidades, 3 devem ser escolhidas tendo em conta as sensibilidades políticas com a expressão parlamentar e uma escolhida no seio das comunidades cabo-verdianas no exterior, sendo que os respectivos mandatos cessam com o término da função do Presidente da República, referiu a Presidência.
O Conselho da República chamou atenção para a necessidade de se ter cada vez mais qualidade e eficácia na gestão deste período de crise e um elevado grau de corresponsabilidade política e cidadã. A informação consta no comunicado final do Conselho da República, divulgado na noite desta quinta-feira, 21 desta, que foi a primeira reunião deste órgão constitucional realizado na Ilha de São Vicente, sobre a presidência de José Maria Neves. Conforme o documento, foram analisados as crises, designadamente a climática, com a seca prolongada, a decorrente da pandemia, a energética, provocada pela guerra, com a subsequente escalada de preço e os seus pesados reflexos na vida das pessoas e na sua própria segurança alimentar. Procedeu assim uma demorada análise da difícil situação social e económica pelo que o país passa. O Conselho da República pôde apressar as várias medidas adotadas pelo governo visando mitigar o impacto dessas crises, bem como debater cenários de entendimento sobre medidas de políticas públicas para aumentar a resiliência nacional em diferentes domínios e realçar o processo de crescimento económico. Lê-se no comunicado que refere que o debate foi intenso, esclarecedor e bastante construtivo, tendo sido consciencializado vários contributos. Neste sentido, acrescentou, o Conselho da República defendeu a maior qualidade e eficácia na gestão deste difícil período de crise, mas, uma mais elevada grau de corresponsabilidade política e cidadã. Aconselhou ainda a adoção de uma mais apurada estratégia para a mobilização de recursos para o país, tendo presente a emergência de uma nova ordem mundial e a necessidade de estar preparado e cada vez mais capacitado para exigências associadas a este mundo de transfiguração. O Movimento para a Democracia vai, no debate sobre o Estado da Nação, que terá lugar na próxima semana, apresentar um Cabo Verde que está a aguentar bem as crises e a ganhar resiliência. O anúncio é do vice-presidente do partido, Fernando Elísio Freire, que encerrou a jornada aberta sobre o Estado da Nação, tendo como lema mitigar, recuperar e transformar, realizado na tarde desta quinta-feira na cidade da Praia pelo grupo parlamentar do MPD. Neste momento, o país está a viver as consequências da tripla crise. O governo está a aguentar bem as consequências das crises e mitigar os efeitos, mas acima de tudo com um foco muito grande, que é de aumentar a resiliência para não perdermos o rumo, disse o vice-presidente do partido. E o rumo é desenvolver Cabo Verde para que o país possa sair mais forte, mas adaptado quando a situação voltar à normalidade, disse, sublinhando que o país tem dado exemplo neste combate à crise. Para além das medidas mitigadoras, adianta o Executivo, está também com medidas para que o país possa sair desta crise mais forte e mais adaptado quando a situação voltar à normalidade. O país sabe perfeitamente o caminho que deve seguir para atingir o desenvolvimento através de transição tecnológica, transição energética, onde incluímos naturalmente a questão da economia verde e também economia azul e num combate forte às alterações climáticas, para que possamos de fato sair mais forte e mais resiliente, realçou Fernando Elísio Freire. A jornada aberta com o tema mitigar, recuperar e transformar esteve enquadrado nos preparativos para o debate sobre o Estado da Nação, que terá lugar na próxima semana na Assembleia Nacional. Teve como conferencista Jorginho Pereira, que dissertou sobre o tema discernimento e prioridade política em tempos de incerteza, e Ricardo Fidalgo, que apresentou o tema transformar para enfrentar o futuro. Crioula News, Economia. A Associação de Defesa do Consumidor ADECO pretende lançar na próxima terça-feira, dia 26, no Mindelo, o Índice do Consumidor Essencial, para saber o impacto dos custos e bens e serviços na vida dos consumidores. Conforme informação da associação, a ideia é criar um novo indicador, o Índice de Consumidor Essencial, com o propósito de dotar a associação e os consumidores de uma ferramenta que traduza de forma simples o impacto do custo de um agregado de bens e serviços na vida dos consumidores. O ato de lançamento está marcado para a próxima terça-feira, dia 26, na sede do ADECO, da ADECO no Mindelo. A rede de caminhos vicinais em Santo Antão vai ser ainda este ano objeto de levantamento cartográfico, digital e fotográfico e de sinalização, com vista à sua divulgação através de um conjunto de comunidades virtuais especializadas em caminhada.
Em comunicado, o governo refere que já lançou o concurso público para a seleção de uma empresa especializada neste tipo de trabalho, as quais vai incidir em 82 percursos distribuídos pelos 3 municípios de Santo Antão, integrando a identificação do património histórico, etnográfico e natural, bem como as comunidades existentes e as ofertas de serviços. O propósito, segundo a mesma fonte, é proceder à divulgação dos itinerários através de um conjunto de comunidades virtuais especializados sobre caminhada, trekking, BTT e trail running. O governo lançou em junho, em Santo Antão, um programa de restauro de 82 percursos em todos os 3 municípios, abrangendo um total de 294 quilómetros, no montante de 210 mil contos, financiado pelo Banco Mundial, que deve arrancar ainda em 2022. Crioula News Cultura. Os artistas mosteirenses do Martas e Bugui Martins, assim como Traquinos, Gama e Save Boys, construído por músicos de mosteiros radicados nos Estados Unidos da América, estão confirmados para as festas do município do Mosteiro. O vereador do Desporto, da Cultura e Modernização Administrativa, Nelson Pires, avançou à Infopress que os artistas e grupos vão participar da festa do Dia do Município, que volta ao formato anterior à pandemia, depois de 2 anos do seu cancelamento em 2020 e 2021. Estão definidos e que este início da próxima semana serão todos conhecidos, sendo que o cabeça de cartaz ainda não foi publicitado. De acordo com a programação, as festividades iniciam-se com a inauguração do campo de futebol de Ribeira do Ilhéu, que será batizado com o nome Alírio Lopes de Pina, e termina com a 27ª Festival da Praia de Lancha, na requalificada Orla Marítima de Beco, na cidade de Igreja. No capítulo de desporto, destaca-se a corrida de cavalos, prova de ciclismo e atletismo, mas a programação contempla a realização de concurso de beleza Miss Mosteiros, a gala de imigrantes e baile com bandas locais como Procultura e Beats Boys. Os diversos artistas anunciados constam da programação das festas do Dia do Município dos Mosteiros 2022, assim como as atividades de caráter religiosa em homenagem a Nossa Senhora da Ajuda, padroeira do município dos Mosteiros. Tempo agora para irmos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com informações internacionais e desporto. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM 94,9. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula FM. Crioula News. Voltamos para a segunda parte do Crioula News e vamos atualizar as informações internacionais e desporto. Crioula News Internacional. O acordo para permitir as exportações de cereais bloqueados nos portos ucranianos será assinado hoje em Istambul, com a presença de representantes da Ucrânia e Rússia, do presidente turco e do secretário-geral da ONU, António Guterres. Segundo anunciou a presidência turca em comunicado na quinta-feira, ao final do dia, a cerimónia de assinatura do acordo do envio de cereais terá lugar no Palácio de Dolmabahçe, em Istambul, para tentar desbloquear a exportação dos cereais russos e ucranianos retidos devido à guerra na Ucrânia e assim evitar uma crise alimentar global. A metrópole turca foi palco na semana passada de uma reunião de peritos militares da Rússia, Ucrânia e Turquia e de representantes da ONU.
As negociações continuaram nos últimos dias por videoconferências, segundo afirmou nesta quinta-feira o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Andrei Rudenko. Os números avançados pelos mídias internacionais apontam que mais de 20 milhões de toneladas de cereais e sementes de girassol estão bloqueados nos portos ucranianos de Mar Negro. Em conjunto, segundo a revista britânica The Economist, a Ucrânia e a Rússia fornecem 28% do trigo consumido no mundo, 29% da cevada, 15% do milho e 75% do óleo de girassol. O secretário-geral da ONU, António Guterres, interrompeu as férias para viajar para Istambul, divulgou hoje um porta-voz da organização internacional. Crioula News Desporto. Cabo Verde está representado na 15ª Sessão Internacional para os delegados das Academias Olímpicas Nacionais e dos Comitês Olímpicos Nacionais, que decorre em Olímpia, na Grécia, pela treinadora e professora de Educação Física Glenn Aguilar. Membro da Academia Olímpica de Cabo Verde, Glenn Aguilar, apresenta esta organização do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano neste evento que decorre de 18 a 22 deste mês naquele país europeu. De acordo com o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, a 15ª Sessão Internacional para os delegados da Academia Olímpica Nacional e dos Comitês Olímpicos Nacionais reúne academias olímpicas de todos os continentes. Crioula News. Pomos um ponto final nesta edição do Crioula News e tenha um ótimo fim de semana. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.